Fala barbeiro, o Vegas por aqui. Olha só, hoje eu queria falar com você sobre divulgação. O marketing, todo mundo sabe que é uma das coisas mais importantes para qualquer empresa, é marketing, né? Para barbearia não é diferente. Para quem trata a barbearia como empresa, sabe que marketing para barbearia não é diferente do que outra empresa. Tem que fazer, não tem jeito, é necessário. E eu vou falar sobre o que é legal para barbearia, o que de fato traz resultado, o que não dá. Não é só montar barbearia, gente. Montar barbearia é só o primeiro passo, né? Se a gente montar e tiver sempre cadeira vazia, não adiantou nada, né? Então é muito importante a gente montar com estratégia de que tenha cliente sempre, que a gente consiga atrair o máximo de cliente possível. A primeira coisa que eu vou falar é sobre panfleto. Vamos lá. A minha opinião sobre panfleto, e olha só, eu mostrei um meu, porque eu já fiz uma vez, já fiz duas vezes, e a minha opinião sobre panfleto é: não faça. Na minha opinião, não é interessante. Por quê? Esse panfleto aqui, ele custou para mim, esse panfleto, em torno de R$230 para fazer, 5.000 panfletos. A mão de obra para entregar esse panfleto para mim, ela custa em torno de R$45 por dia. Então, o custo para me entregar 5.000 panfletos é um custo muito alto. Ficou um custo bastante alto. E eu fiz um teste, eu entreguei mais ou menos uns 2.000 panfletos, esperei um pouco, não teve resultado nenhum. Aí depois eu continuei, entreguei mais 2.000 e não tive resultado nenhum. Talvez os locais que eu entreguei não foram locais que de fato convertia parceria, que de fato poderia converter clientes, mas a minha experiência não foi muito boa e eu fiz duas vezes, usando estratégia diferente, entregando em lugares diferentes. Dessa vez eu foquei muito em entregar em empresas da minha região, empresas onde contém uma quantidade grande de homens, e essa estratégia para mim não funcionou. Então o que eu acho? O custo é um custo caro, é trabalhoso, você fica com o dinheiro parado há algum tempo, porque geralmente o pessoal que faz, eles pedem em torno de 15 dias para entregar, aí tem a arte para fazer, depois da arte eles pedem um tempo para entregar, aí depois tu tem que pagar o pessoal para entregar, e aí depois tem que esperar aquele tempo para ver se vai dar resultado ou não. Então, a minha opinião é que não funcionou para mim. Talvez você fazer de uma outra forma funcione, mas para mim não funcionou. Eu não faço de novo, não faria e não vou fazer novamente por conta disso. Minha opinião sobre o panfleto é essa. Se você for usar a mesma estratégia que eu, tá aí minha experiência, então fica aí a seu critério fazer ou não, ok? Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal aí embaixo, dá um joinha que ajuda bastante a gente aqui do outro lado. Cartão fidelidade é um outro tipo de marketing que eu fiz também. A prova aqui é da Vegas, é da minha barbearia mesmo. E eu vou passar aqui a minha opinião sobre o cartão fidelidade. Bom, eu fiz esse cartão, primeiro que eu já fiz ele diferente. É muito comum na minha cidade, os meus concorrentes mais próximos, é muito comum eles fazerem cartão fidelidade. E eu tinha até algumas cobranças de alguns clientes, falavam: poxa, por que tu não faz tal? Todo mundo faz, todo mundo tem. E eu acatei, né? Acatei dos meus clientes e falei: vou fazer aqui um teste. Para os barbeiros que estão começando, eu acho que é uma boa pedida. Para quem está começando agora, é muito legal. Inclusive, para os meus barbeiros da minha equipe nova que estava começando, foi muito bom. Primeiro que eu já fiz diferente. Os outros barbeiros da minha cidade, era a cada 10 cortes ganhava um. Eu já cortei. Uma unidade eu coloquei a cada 4 cortes, já ganhava o quinto, e na outra eu coloquei a cada 5 cortes, já ganhava o quinto. Ou seja, eu já tirei pela metade os cortes. Se o cara tinha que cortar 10, ele só corta a metade e já ganha alguma coisa na minha loja. Esse foi o primeiro diferencial que eu impus já nesse modelo de ter o cartão fidelidade. Deu certo, porque a galera que cortava toda semana, por exemplo, um corte por mês, o cara estava praticamente garantido na minha unidade do bairro Popular, por exemplo. O cara cortava 4 vezes, ou seja, era tipo um mês. Para aquele cara que corta toda semana, era um mês, no outro mês ele já tinha um corte grátis. Então era isso. Vem o pai e o filho, e aí eles, em 2 vezes, se eles carimbassem o mesmo cartão, em 2 vezes eles já enchiam o cartãozinho e já ganhavam um corte. No próximo alguém não pagava. Então era muito rápido para encher. Eu tenho um cliente aqui na unidade do shopping mesmo, que ele vem com 3 filhos dele. Velho, uma vez que ele vinha, ele enchia tudo praticamente, e aí ele já ganhava alguma coisa no próximo. Então, pra mim, funcionou. O problema depois que já tem muito cliente teu tendo isso aqui, vai acontecer que pelo menos uma vez por dia tu vai fazer um corte grátis.
Isso é ruim, porque às vezes no dia que está mais corrido é o dia que o cliente vai. Então, o que eu mudaria nesse modelo? Eu não fiz, eu suspendi por enquanto, não estou fazendo mais o cartão fidelidade, mas o que eu mudaria de acordo com a minha experiência? Primeira coisa, como eu estou trabalhando mais agendado agora, eu procuraria agendar os cortes grátis, em comum acordo com o meu cliente, é claro. Eu procuraria agendar os cortes grátis para segundas e terças-feiras, que são os dias tranquilos. Essa é a primeira coisa que eu mudaria, para mim não ter que no sabadão, aquele dia corrido, movimentado, eu ter que estar fazendo corte grátis. Porque é um direito do cliente, a gente entende isso. Só que naquele momento ali era mais interessante a gente estar ganhando por aquele corte, porque é o dia de pico no salão, então essa é a coisa que eu mudaria. Se tu já tem, por exemplo, uma clientela estabilizada e tu quer agradar o teu cliente e o teu corte, por exemplo, custa R$40 igual ao meu, eu não daria um corte para ele em formato de cartão fidelidade, porque já é um cliente teu fiel. Eu pegaria uma quantidade X, faria chaveiros, por exemplo, e dava para meus clientes. É uma maneira de agradecê-lo, de falar que eu quis presenteá-lo, sem precisar usar o cartão, porque esse cliente é fiel. Agora, se você estiver começando agora, aí eu acredito que o cartão fidelidade é uma boa pedida sim. Ainda mais se você conseguir fazer de forma digital. Porque isso daqui, para mim, perdeu muito. Os clientes perdiam bastante, esqueciam. Acabava por, às vezes, dar algum atrito do cliente que jurava que tinha carimbado e como o fluxo é grande, a gente não lembra às vezes. Então, duas mudanças. Jogaria o corte para segunda e terça-feira, dia de pouco movimento. E a segunda mudança eu tentaria fazer digital. Para quem funciona, para quem está começando. Para quem não funciona, quem já está com a clientela estabilizada, eu trocaria o cartão fidelidade por um brinde para o cliente. Um outro tipo de marketing que eu tenho experiência porque eu já fiz, não é panfleto, não é cartão fidelidade. Esse outro tipo de marketing é que eu tinha, inclusive eu até vi um barbeiro antigo falando, nossa, faz porque pode ser interessante, porque é uma coisa antiga, mas o antigo às vezes também funciona. E aí eu, assistindo os vídeos desse cara na internet, eu pensei, poxa, eu vou tentar, né? Não custa nada, a gente tem que de fato tentar antes, para ter certeza, ainda mais quando alguém com mais experiência que eu falou que dava, eu pensei, pô, vou fazer, né? Então, ó, carro de som. Olha, carro de som eu tentei e eu acho que foi um dos meus investimentos mais errados em questão de marketing, porque, meu Deus do céu, carro de som, gente, pra mim, se o panfleto não deu muito resultado, o carro de som não deu nenhum, zero, nada. Cartão fidelidade deu, panfleto deu muito pouco, mas ainda deu um ou outro. Agora o carro de som, ele não deu nada pra mim. Bom, então vamos lá. O que custa o carro de som na minha cidade aqui? Você vai gastar em torno de uns R$50 com o locutor para fazer a vinheta. Aquela vinhetinha que vai passar e as pessoas vão escutar. Então eu gastei em torno de R$50. Um carro de som, o mais barato que você encontra hoje em dia com a gasolina cara, é em torno de uns R$45 a hora. Então, se você for fazer uma hora só e mais a vinheta, você já gastou R$95. E a certeza de cliente é zero. E aí o que acontece? Você não tem certeza se você vai atrair, você não tem como medir se você impactou a gente ou não. Porque, por exemplo, o panfleto dá para você fazer o seguinte: colocar alguma informação no panfleto. Traga esse panfleto e ganhe 10% de desconto. Cada pessoa que chegar com o panfleto lá, e para ganhar os 10% de desconto, você vai saber. Se 10 pessoas chegaram lá e você tinha entregado 1.000 panfletos, você fala, olha, 10 de 1.000 deu certo. Então você faz as contas e vê se compensa ou não. O cartão fidelidade, o teu cliente ele tem que trazer toda vez para carimbar. Então toda vez que no final do mês, por exemplo, tem 10 cartãozinhos completados lá, você sabe que no final do mês 10 pessoas completaram, ou seja, essas pessoas completaram, compraram todos os seus serviços para ganhar. É uma forma de medir, uma forma mais básica da gente medir o quanto deu certo aquele tipo de marketing. Já o carro de som é muito difícil de conseguir medir, não dá para fazer isso. O carro de som não dá para medir. Daí eu fiz essa experiência e foi um desastre, porque não veio ninguém, e se veio alguém, a pessoa não fala, olha, eu escutei o carro de som lá, e ninguém chega falando isso. Então, para mim, foi um prejuízo gigante, o custo é caro, não dá para você fazer um remarketing, não dá para você medir quem que gostou ou quem não gostou daquele áudio que escutou, entendeu?
Então, pra mim foi um desastre, eu não faria de novo, nunca, não faria pro meu negócio, barbearia não faria. Talvez tenha um outro negócio que dá certo. Ou talvez até pra tua barbearia pode dar certo. Pra minha não deu. Então eu tô aqui pra isso, pra contar minha experiência e falar o que eu faria e o que eu não faria. E isso eu não faria de novo, nem a pau. Então é isso. Sobrou alguma dúvida? Se vocês tiverem alguma dúvida, quer que eu comente um pouco mais sobre isso, fala aqui nos comentários. Se você tem uma opinião contrária e quer compartilhar com a gente, fala aqui nos comentários, que é muito importante. De repente, alguém tem uma estratégia que faz dar certo e se fizer, eu também quero fazer, que eu também quero cada dia mais cliente. Ou se você gostou, fala pra mim também, pra me saber, porque é importante pra eu saber o que eu tenho que falar mais pra vocês, meu conteúdo ficar cada vez mais relevante, beleza? Se você não é inscrito ainda, se inscreve no meu canal, ajuda bastante a gente que tá aqui do outro lado, continuar gravando, continuar estudando e levar pra vocês conteúdo, tá bom? Se você não deu joinha, dá o joinha agora, ainda dá tempo, e até o próximo vídeo.